Galera com o orçamento um pouquinho mais apertado e montando uma máquina para jogar, muitas vezes dá uma corrida para esse cara aqui. Este é o modelo Intel Core i3, é um processador voltado para o segmento de entrada dos desktops da Intel, mas ainda com nível de performance suficiente para muitos games. Por muito tempo a gente usou o Core i3 10100 e ainda usa na nossa série do PC baratinho. Tem vários games que essa linha dá conta. Chegou para a gente testar a nova geração do Core i3. Esse aqui é o Intel Core i3 13100. Então, primeiro agradecer a galera do Kabum pelo envio dessa unidade aqui de testes que a gente vai usar nesse vídeo aqui. Hoje nós vamos ver se tem performance o suficiente na 13ª geração Core com o Core i3 e principalmente até onde vai dar para jogar num quad-core, porque tá começando a ficar complicado. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Uma das principais novidades da 13ª geração Intel Core é o aumento na contagem de núcleos. Então nós temos uma maior quantidade de núcleos de eficiência ao longo de toda a linha. Quase. Então, até mesmo o modelo Core i5 Final 400, que no 12400 não ganhou núcleos de eficiência, no 13400 ganhou. Inclusive, a gente já tem um vídeo de análise nele e a gente comenta sobre isso. O Core i3 acaba sendo a exceção. O Core i3 13100, ele não ganhou mais núcleos de eficiência. Na verdade, ele não tem nenhum da arquitetura híbrida. Ele ainda é 100% núcleos de performance. Nós temos aqui um processador com um total de 4 núcleos e 8 threads, exatamente como o seu antecessor, o Core i3 12100. Isso quer dizer que um dos principais diferenciais já acabou sendo perdido nessa mudança de geração do Core i3, da 12ª para a 13ª. O problema é que o outro também era relacionado com isso, quantidade de cache nível 2. Isso foi aumentado na 13ª geração, codinome Raptor Lake, mas não é o caso do Core i3. Como ele não ganhou mais núcleos, ele também é justamente nos núcleos de eficiência que a gente tinha um aumento na contagem de cache nível 2. Resultado final, o Core i3 13100 e o 12100 são muito parecidos. Para você ver diferenças entre eles, vocês vão encontrar somente em alguns detalhes, como por exemplo as frequências. Então o 13100 ele tem um clock base 100 MHz mais alto que o 12100, tem um boost um pouquinho mais alto, mas de novo, estamos falando de algumas centenas de megahertz a mais, não é nada muito impressionante, especialmente se você colocar ao lado do resto da 13ª geração, que vai ter processadores passando dos 5 GHz. Aqui a gente está ok nessa quantidade aqui, mas lembrando, é o processador de entrada. O problema é que a concorrência aqui está bem animada nesse momento. Nesses processadores de entrada, nós temos então, além do Core i3 13100, um dos principais modelos comparados é esse aqui, é o Ryzen 5 5500. É um processador da geração Ryzen anterior, mas que ainda está com preço, especialmente um preço bastante acessível, então a gente encontra ele por valores na casa de uns 600, 700 reais, o que faz ele entrar em uma disputa direta com o Core i3 13100 e, na verdade, também com o 12100. Além de ter pouquíssimas diferenças de especificações, a 12ª e a 13ª geração do Core i3 tem também um preço bem parecido. Eles estão os dois localizados aí na sua versão sem gráficos, com preço na casa de uns 600, e a sua versão com gráficos vai para casa dos R$1.000 e por R$1.000 eu acho complicado recomendar a compra. Exceto se você realmente não pode comprar uma placa de vídeo dedicada, você vai ficar só no gráfico integrado por muito tempo, mas acho que tem opções, especialmente com performance de gráfico integrado, melhor. Mas vamos lá, a disputa está próxima em preço, também variou poucas especificações. Vamos para um comparativo de performance que, enfim, é o que realmente mais conta pra gente aqui, é o quanto você pagou e o quanto você está ganhando de performance. Então, quando a gente vai lá, puxa os nossos resultados de benchmarks, nós temos a seguinte situação. Começando pelo nosso teste de temperatura, aqui rodando o Blender em alta carga, nós vemos que o 13100 ele é um pouquinho esquentadinho, então ele esquenta mais que o 5600, fica mais ou menos ali na casa dos 5500, especialmente no nosso teste que a gente usou DDR4, ele subiu um pouquinho mais a temperatura, chegou a bater 88 graus, então é uma temperatura um pouco mais baixa que outros modelos da 13ª geração, inclusive saiu melhor do que o 12100 nesse teste, mas é uma temperatura relativamente alta para um processador que é de entrada, mas bem dentro de especificação. Então a temperatura máxima desse Core i3 de operação é 100 graus, pode ver que já com o Cooler Box, mesmo nesse teste de alta carga, ele não bate isso. E falando no Blender, um teste excelente para testar a performance de processador, nós temos uma
performance parecida entre o Ryzen 5 5500, seus 6 núcleos e 12 threads, versus o Core 3, que mesmo tendo menos núcleos e menos threads, tem um single thread mais potente. E o resultado é um teste em que os dois ficam muito próximos. Outro cara que ficou muito próximo também é o Core 3 12100. Na verdade, a diferença entre eles é de menos de 5%, ou seja, a galera está toda dentro do que a gente considera a nossa margem de erro. Basicamente, eles estão empatados, e você vai ver que os processadores com 6 núcleos, como o Ryzen 5 5600, ou o mesmo o Core 5 12400F, eles disparam aí com uma vantagem de 30% praticamente. Ter mais núcleos e mais threads faz toda a diferença nesse teste aqui. Olhando agora a performance por thread, aqui nós temos um cenário favorável para o 13100. Ele tem um single thread bastante potente, ele alcança e até ultrapassa o 12400, o Core 5 da geração anterior. Ele não fica muito longe, fica 7% atrás do Core 5 13400, então ele tem uma performance por thread bastante alta. Ele bate modelos como o Ryzen 9 5900X, que é um processador bastante potente também, mas da geração anterior da AMD, e principalmente comparado com o Ryzen 5 5500, ele tem uma vantagem de 20%. Então é por isso que no Blender eles empataram. Apesar de ter muitos threads a menos, ele tem mais performance por thread e acaba compensando esse cenário. Ele se sai melhor que todos os processadores da série 5000 da AMD, basicamente. E versus o Core 3 12100, tem uma vantagem de 5% mais ou menos. Então, de novo, a diferença entre esses processadores é ínfima. No multithread, aí não tem erro. Mesmo com mais performance por thread, ele não é o suficiente para resolver a disputa com o Ryzen 5 5500, que vai ficar na vantagem, enquanto que versus o Core 3 12100, de novo, nós temos uma diferença bastante baixa entre os dois. Estamos falando aí da casa dos 5% de diferença, essencialmente o mesmo resultado para esses dois modelos. Então, aqui é onde pesa os 6 núcleos. Em cenários de multithread, você vê que nós temos uma vantagem de 20% em favor desses, praticamente todos os Hexa-core vão abrindo muita vantagem em relação a esse Core 3. V-Ray é outro teste sintético que faz um bom uso de muitos núcleos e mais uma vez nós temos o 13100 e o 12100 performando essencialmente a mesma coisa e o 5500 abrindo uma boa margem de uns 20% sobre ele e todos os outros Hexa-core dos testes disparando na frente. Agora indo para o teste do 3D Mark, um teste de performance gráfica sintético, nós temos um desempenho que mostra que vai ter cenários em que os processadores não vão fazer tanta diferença assim. Então, mesmo tendo menos núcleos e menos threads, ele ficou essencialmente na mesma performance do Core 5 13400, também ficou apenas 5% em torno atrás do Ryzen 5 5500. Então, nós temos basicamente um nível de performance bem semelhante entre esses processadores nesse teste. Assassin's Creed Valhalla, agora falando da configuração focada aí em teste de processador, por isso que ele está na resolução HD, com uma 4090, ou seja, o gargalo é totalmente para cima do processador. O Core 3 conseguiu se sair melhor, ele entregou uns 12% mais performance que o Ryzen 5 5500 e nós vemos novamente aquela diferença de uns 5% comparado com o 12100, processador da geração passada. E ele praticamente empatou com o 13400. Então, nesse teste sintético, nós temos basicamente o mesmo nível de performance entre esses Core 3 da 12ª, 13ª e esse Core 5 da 13ª geração. Call of Duty Modern Warfare, em compensação, aí a coisa mudou bastante. Então nós temos uma performance muito impactada pela quantidade de núcleos e threads disponíveis. O Core i3 12100 e 13100, os dois modelos quad-core desse teste, estão visivelmente separados do restante dos processadores nos testes. O Core 5 12400F já abre 30%, quase 40% de vantagem sobre esses modelos Core 3 e o 13400 com ainda mais núcleos, né, graças à quantidade maior ali de núcleos de eficiência, mais cache, ele abre 30% sobre o Core 5 12400 e abre quase, já estamos falando quase do dobro de performance versus o Core 3. E enquanto aí a galera da AMD se sai super bem nesse game, então o Ryzen 5 5500 ele abre uma vantagem de 88% sobre o Core 3 13100. É bastante coisa. E na nossa parte de gameplay vocês vão ver como realmente o Core 3 está se saindo mal na prática. CS é outro momento que a gente percebe a desvantagem dos processadores de quad-core nesse cenário. Então o Core 3 13100 entrega aí uma média de quase 500 FPS, mas vê que a coisa não está ruim, ele está menos quase 6% ali atrás do Ryzen 5 5500 e não está muito longe do 12400F e do 13400, que abre uma vantagem aí de chega a dar uns 20% nesses processadores um pouquinho mais robustos. CS é um game que não depende tanto assim de muitos núcleos e muitos threads, então não nos surpreende ver que a diferença não foi tão grande assim. Cyberpunk é meio cruel com processadores e é surpreendente ver que o Core 3 não se saiu tão mal. Ele entregou uma média nos nossos testes aí de 110 FPS, colocando ele essencialmente empatado com o Core 3 12100 e o Ryzen 5 5500. Aqui é um game que costuma performar muito bem para Intel, com uma desvantagem para AMD, exceto quando a AMD tem 3D V-Cache. E aí a vantagem é da AMD. O Core 5 12400 abre uma vantagem de uns 10%,
mesma, e enquanto que o Core i5 13400 abre aí uns 18% de vantagem. Então vai precisar mesmo de uns hexa-core ou até mais núcleos e mais potentes para abrir uma vantagem maior. Então aqui vê que os quad-core não se saíram mal nos testes. Fórmula 1 2022, temos novamente um empate entre o Core i3 13100, o Core i3 12100 e o Ryzen 5 5500. Essencialmente essa galera está basicamente na mesma balada. Os hexa-core vão abrir uma vantagem que parte dos 13% com o 12400F e vai superando os 20% à medida que a gente sobe para modelos com mais performance por thread. Então o 5600, por exemplo, tem uma boa vantagem, né? Aqui nós estamos falando de uns 30% de vantagem sobre o restante desses modelos. E por fim, Red Dead Redemption, de novo teste em HD para trazer o máximo de estresse nos processadores. Nós temos o Core i3 da 12ª e 13ª geração aí na faixa de 120 FPS, basicamente empatado com o 5500. A vantagem do Core i5 13400 não é muito grande, então nós estamos falando aí dos processadores hexa-core da 12ª e 13ª abrindo uns 10%. Quem abre legal é a AMD. Então, por exemplo, o Ryzen 5 5600 abre aí uns 27% de vantagem, então nós temos aí já um diferencial maior em favor desses processadores um pouquinho mais caros. Bom, então como ficam as nossas impressões? Aqui nós temos um problema. Os gráficos escondem um pouco, não chega a esconder 100%, vocês já perceberam que os quad-core tem alguns games que visivelmente estão sendo penalizados, mas na prática a gente nota muito mais como os quad-cores estão sobrecarregados. Então, como a gente vai mostrar mais para frente no nosso trecho com gameplay, nós temos mais visivelmente os quad-core em 80% de uso ou mais, lembrando que nos nossos testes a única coisa rodando é o game, nossa bateria, nossa bancada de testes ela está limpinha de outras aplicações em segundo plano, que não é uma situação realista. Você provavelmente vai ter um Discord aberto em segundo plano, talvez você esteja gravando o seu gameplay, salvando, você pode estar streamando. É muito improvável que você não tenha pelo menos umas abinhas do seu navegador minimizadas. Então, quando você tem esse conjunto de coisas rodando, não é problema nenhum para o hexa-core. Ele tem thread sobrando para lidar com uma coisa ou outra aqui ou ali. Os quad-core não, eles estão muito sobrecarregados e às vezes, mesmo nos nossos testes onde a gente fecha tudo, vê como não tem como o Warzone rodar bem. Ele está sendo muito impactado e você vai ver games com essas características de muitos jogadores e mapas amplos sendo bastante penalizados nos quad-core. Então é uma configuração que eu não recomendo mais montar. Então, diferente de vários testes do PC baratinho com o nosso Core i3 10100, tá chegando a hora em que tá complicado recomendar você comprar um cara como o 13100. Ele está na faixa de uns R$600, então isso no modelo sem gráficos integrados. Isso quer dizer que ele está custando muito parecido com o hexa-core Ryzen 5 5500. E apesar de ter momentos em que o single thread mais potente dá vantagem para o 13100, eu sei que ele tem jogos também que não está entregando. E o Ryzen 5, mesmo tendo menos performance em vários dos nossos testes, eu tenho mais segurança que ele encara qualquer jogo com estabilidade. Talvez a taxa de quadros não seja tão alta comparado com o Core i3 em alguns games, mas roda com uma boa taxa de quadros. E no fim das contas, eu acho que vendo os preços mais recentes, eu acho que o gamer de entrada, se der, não pare aqui. Não compre esses modelos. Eu acho que o ideal é você gastar a partir de, por exemplo, o Ryzen 5 5600. Esse é um processador que está custando na faixa de uns R$850, pela pesquisa rápida que eu fiz agora há pouco, e ele entregou 30% de performance ou mais sobre esses caras aqui. Então nós temos um ponto em que quad-core não tem dado performance suficiente em alguns games, ele está bastante sobrecarregado e ele não é tão barato assim. O Core i3 10100 que a gente recomendou muito era um processador que custava R$400, R$500. Estamos falando agora de processadores que estão chegando na faixa de quase R$700, com hexa-core custando R$700 também e um hexa-core bem mais potente, como é o caso do 5600, custando R$800. Então eu realmente vejo que está complicada a recomendação do Core i3 para jogar, porque parece que está, enfim, acontecendo. A indústria está virando dos quad-core para os hexa-core e não é mais uma questão de menos FPS, os jogos já estão rodando de forma muito instável. Galera, vamos agora para uma rápida passada no nosso gameplay. Nós testamos um conjunto de games para vocês verem o Core i3 em ação. E também para quem quiser ver com mais detalhes aí, a nossa análise ela está completa lá no adrenaline.com.br. Você pode ver toda a nossa bateria de testes e impressões com esses modelos. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Em Cyberpunk, o Core i3 mal consegue manter a taxa de quadros acima dos 60 FPS, chega a cair um pouquinho abaixo em alguns momentos, ali naquele trecho do mercado em Night City, mas raspando ele ainda consegue entregar uma performance que a gente pode considerar jogável com o game. Lembrando que esse é o trecho mais crítico do jogo, então esse mercado cai mesmo a taxa de quadros, é muito provável que no restante do game ele tenha mais estabilidade e uma taxa melhor. CSGO a gente conseguiu jogar bem, e o que não é uma surpresa, porque o nosso gameplay aí, que vai dos 250 até uns picos de 400 FPS, é algo esperado. O CS não depende de muitos threads, e é justamente o que o Core i3 não tem para oferecer, mas ele está numa arquitetura recente, então ele tem uma boa performance em single thread, e isso sim o CS depende
rende bastante, então o resultado final é um gameplay positivo. Sons of the Forest a gente testou, o Core i3 e ele consegue dar conta do game. A gente chega a ter uma taxa de quadros que bate ali os 60 FPS, ameaça cair para baixo disso, mas em geral a oscilação não é excessiva no tempo de quadro e então dá para jogar bem esse game nesse processador. Em Hogwarts Legacy, no jogo dos bruxinhos, nós não tivemos problemas não. O Core i3 ele chega a entregar uma taxa próxima de 60 também, mas em geral é 60 FPS ou mais e com uma estabilidade suficiente para um gameplay confortável. Em Marvel's Spider-Man a gente consegue manter o jogo acima dos 100 FPS ao longo de gameplay com uma estabilidade em um nível aceitável, mas aqui nós vemos o game batendo com facilidade mais de 80% de uso em todos os seus threads. Isso acontece com frequência, pode se tornar um problema se você abrir algum aplicativo em paralelo. E devido a essa alta carga, é muito provável que habilitar o Ray Tracing possa trazer sérios problemas de performance no game com esse processador. Warzone 2 é onde a gente vê o Core i3 pagando seus pecados por ter 8 threads. Ele passa muito trabalho, rodando na faixa de uns 60 FPS sem conseguir entregar muito mais que isso o tempo todo. E o resultado é longe do ideal porque nós estamos falando de um game competitivo. E ainda por cima, além de uma taxa de quadros não muito alta, a gente tem um sério problema de estabilidade. Uma linha de frame time bastante bagunçada o tempo todo, criando um gameplay muito instável e com os threads batendo mais de 80% de uso o tempo todo. PUBG é um game que está rodando ainda bem nesse quad-core, com uma taxa de quadro superior aí aos 100 FPS e principalmente uma boa estabilidade. Então nós temos o frame time com uma linha que não oscila em excesso e normalmente o uso dos threads não está ultrapassando muito 70%. Então a gente vê que o PUBG não está sendo sobrecarregado nesse Core i3. E por fim, Battlefield 2042 ainda deu para jogar legal no Core i3, surpreendentemente, considerando a quantidade de jogadores e o tamanho do mapa, ele conseguiu nos entregar uma faixa de quadros acima dos 100 FPS, boa parte do tempo e uma linha de frame time aceitável, mas a gente percebe que ela está um pouco instável e principalmente o uso de threads está bastante elevado, um mau sinal aí para quem quer jogar por muito tempo ou especialmente inventar de fazer algo em paralelo, o seu processador vai estar bastante sobrecarregado para lidar com mais alguma coisa em paralelo.